Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de História com todos vocês do 8º ano. Continuando nosso trabalho. Semana passada e semana retrasada nós falamos um pouquinho sobre imperialismo, nacionalismo e tudo mais. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra nação que vai também contribuir para o imperialismo, agora só que aqui na nossa região, a região das Américas, né? Que será justamente os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América e a América Latina no século XIX. Qual a influência que vai ter justamente os Estados Unidos? Beleza? Prosseguindo, vamos lá. E aí a gente tem uma imagem bastante vista, bastante comentada, que vocês irão ver, rever ao longo dos seus estudos por muito tempo, né? Que ela vai representar isso aqui, a doutrina do destino manifesto. É uma filosofia onde é introduzida pelo povo norte-americano, levada aí a população norte-americana a acreditar que ela tinha o dever de levar o progresso, o crescimento, a civilização aí e a fé para todo o continente americano, né? Que ela seria aquela nação, que iria transformar aquela nação ali. Lembrando-se o seguinte, os Estados Unidos da América, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui, dele, certo? Temos aqui os Estados Unidos da América. Mais ou menos assim, correto? Ele vai começar aqui com 13 colônias no leste do continente. Essas 13 colônias, elas irão dar início aí ao chamado Estados Unidos da América. A partir dali, eles vão adentrar o continente. É a chamada marcha para o oeste. Essa marcha para o oeste, ela tem tudo a ver, ela tem uma grande relação justamente com a doutrina do destino manifesto, com essa ideia que os americanos, que os colonos norte-americanos, tinha a missão de levar a fé, o progresso e a civilização para além do continente, para dentro do continente. E aí, em cima disso tudo aí, ela ia o quê? Atropelar, digamos assim, outros povos, né? A ocupação do oeste, que não era desocupado, só para a gente entender o seguinte, ela existiam populações indígenas ali na região, ela existia outros povos também que foram colonizados, como os povos ali do México, né? Também. Então, o que acontece? A ocupação do oeste americano, ela vai atropelar outros povos que existiam ali naquela localidade. Beleza, pessoal? Então, a gente tem aqui um quadro, esse quadro aqui representa essa ideia, o Progresso Americano, de John Cush, 1872, uma pintura que a gente vai dar uma observada nela daqui a pouquinho. Olha só, a doutrina do destino manifesto é uma filosofia que expressa a crença de que o povo dos Estados Unidos foi eleito por Deus para comandar o mundo, sendo o expansionismo geopolítico norte-americano apenas uma expressão dessa vontade divina. Então acreditava-se nisso, tinha a fé e a crença disso aí, que ele foi o povo eleito de Deus para fazer essa missão, para ter essa missão. E aí, baseado nesse quadro aqui, nessa pintura, a gente vai fazer uma leitura dela, correto? A leitura, ela vai expressar justamente essa caminhada para o oeste, a filosofia do destino manifesto, essa missão aí. Vocês irão ver várias e várias vezes novamente aqui, mas a gente pode fazer uma leitura da seguinte forma. A gente vê aqui uma figura de uma mulher. Essa mulher é justamente a representação do progresso, chamada até de Colômbia, né? Uma representação dos Estados Unidos. Então ela vai representar esse avanço do progresso, da civilização e da fé do leste dos Estados Unidos para o oeste. Esse avanço, essa ocupação. Observe-se o seguinte, parte dela está clareada. Essa parte leste clareada é justamente a parte que já tem o progresso, já tem o desenvolvimento, já tem a civilização. E a outra parte que não está clareada, que está mais escura, é justamente aquela parte que vai receber esse progresso, que ainda falta essa civilização, que ainda falta essa fé. E nas mãos dela, você vê o que? Um fio. O que um fio significa? Ele liga alguma coisa. Ele está passando alguma coisa. O fio ele vai ligar a energia, ele vai ligar a comunicação, aquela coisa
toda, né? Esse fio aqui é um fio de telégrafo. O telégrafo era uma das principais, ou a principal forma de comunicação naquele período. Ela leva um livro que representa o quê? A educação, certo? Uma estrela na testa que leva o progresso. Ela é uma figura angelical. Ela é uma figura divina. Ela tem aquela missão de levar algo. E aí você vê o avanço, né? Justamente do leste para o oeste. Você vê caravana, você vê estrada de ferro, você vê caravanas indo para cá. Você vê os pioneiros avançando no oeste e afugentando o quê? As populações, né? As populações nativas, a espécie nativa daquele período. Você vê afugentando urso, você vê afugentando índios e tudo mais. Então isso aqui vai expressar justamente o avanço, a ideia, a filosofia do Destino Manifesto, o avanço para o Oeste Paulista. Ok? Só que o que vai acontecer? Prosseguindo na nossa próxima imagem, a gente vai entender direitinho. O que vai acontecer? Ela vai esbarrar, como a gente já disse, com outras populações que já existiam naquela localidade, como populações indígenas, justamente como populações que já haviam sido colonizadas aí por outros países da Europa, como por exemplo, a Espanha já havia colonizado determinadas terras aqui. A gente vê duas partes aqui, uma mais acinzentada, né? A outra mais amarelada, que ela está representando dois territórios. Esses territórios, um é pertencente aos norte-americanos, e outra é pertencente aos mexicanos. Os norte-americanos que foram o quê? Colônias iniciadas aí por ingleses. E aqui que foram colônias aqui iniciadas por espanhóis, uma colônia espanhola. Então a gente vê duas áreas, duas regiões pertencentes a esses dois grupos, né? A esses dois povos, né? Os norte-americanos e os espanhóis que foram colonizados, né? Povos espanhóis. Então aqui vai começar justamente essa colonização, né? O leste europeu, quando a gente fala de leste europeu, a gente fala justamente daqui. Ó. É aqui que começa aquelas 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos, que a partir de então elas começam a avançar. O oeste paulista é para cá. O objetivo deles era avançar, adentrar, baseado naquela filosofia, não podemos esquecer daquela filosofia do Destino Manifesto. Ok, pessoal? Então isso aí é a ideia que a gente tem. E aí a gente tem algumas informações. Certo? O que vai acontecer? O avanço para o oeste paulista, ele vai ter vários motivos. E esses motivos vão levar ao quê? A conflitos, a combates. Há uma guerra que vai acontecer de 1846 até 1848. É a fase máxima da guerra. Porque terão outros conflitos menores, mas não de menor importância, terão vários outros conflitos, vamos dizer assim, que eles vão fazendo com que esse território aqui ele seja ocupado e essa área aqui seja diminuída. E ela vai pertencer justamente aos Estados Unidos. Olha só, a guerra mexicano-americana vai ser esse conflito que vai configurar boa parte do território americano, tomando ele do povo mexicano. Presta atenção. A guerra mexicano-americana vai ocorrer em 1846 até 1848. A marcha para o oeste estende o território norte-americano. Então esse avanço aqui, ó, ele vai aqui, ó, em direção justamente a essa região, que não pertencia aos Estados Unidos, pertencia a quem? Ao México, beleza? Isso aqui é o território mexicano, antes desse avanço. Em amarelo, México, antes do Tratado de Guadalupe Hidalgo. Após, no final desse conflito, em 1848, vão assinar um tratado, o governo americano e o governo mexicano, com esse tratado que se chama Guadalupe Hidalgo. Os Estados Unidos, né? Essas 13 colônias, o governo norte-americano, ele tenta comprar essas regiões aqui, como já havia comprado outras regiões. Em 1803, ele compra o território da Louisiana por 5 milhões de dólares. Também vai comprar, não dá para a gente ver aqui, mas vocês vejam direitinho ali, um outro território que ele vai comprar da Rússia, que é o Alasca, por 7 milhões e 200 mil dólares. É o valor que ele vai pagar por essas regiões. Irão vender. E outros territórios assim também. Ele vai tentar comprar boa parte desse território do México, por 30 milhões. Vocês vão ver 25 milhões, 30 milhões. Nessa média, ele vai tentar comprar aí algumas terras, algumas áreas do território mexicano por 30 milhões. Só que o México não vai vender. Certo? E a gente vai entender outros desenrolares que a gente vai observar daqui um pouquinho. Antes de 1846, o território mexicano, Arizona, Novo México e Texas, eles pertenciam ao México.
Esses territórios que a gente fala hoje, se você observar direitinho, se olhar o mapa, eles pertencem justamente aos Estados Unidos, mas antes não pertenciam aos Estados Unidos, pertenciam ao México. Os Estados Unidos conquistam através de conflito na região do Texas e da compra por uma quantidade irrisória. Quando a gente fala essa quantidade irrisória, uma quantidade pequena, irrisória da região da Califórnia, Arizona e Novo México. Após esse conflito, ele compra essas terras, mas a quantidade é muito baixa. No primeiro momento, ele oferece quanto? 30 milhões de dólares. E ao final, no tratado de Guadalupe Hidalgo, ele vai comprar por 15 milhões e vai perdoar mais uma dívida de 3,200 milhões. Alguma coisa desse tipo. México perde boa parte de seu território para os Estados Unidos ao final desse conflito. Ok? Vamos a outros detalhes que a gente vai entender melhorzinho. Prosseguindo, olha só. A gente viu ali o território, como era o território norte-americano e o território do México, né? E agora a gente observa justamente o território norte-americano e as terras que eles vão tomar, comprar, adquirir justamente do México. Observe que todo aquele território pertencia ao México. Ele vai perder todo esse território aqui, uma grande parte de seu território para os Estados Unidos. Correto? Olha aqui. Depois daquela guerra, né, daquele conflito, da guerra mexicano-americana, ele vai perder boa parte do seu território. Aproximadamente 40 mil pessoas morrem nesse conflito, nessa guerra mexicano-americana. Logo após a independência do México, a independência do México vai ser nessa data, 1810. Ela vai demorar algum tempo para ser reconhecida pela Espanha. Ela vai ser só reconhecida em 1821. Então a independência em 1810, mas em 1821 a Espanha vai reconhecer a independência mexicana. Beleza? E aí, com isso, o México vai herdar o vice-reino da Nova Espanha. O vice-reino da Nova Espanha tinha aquelas regiões ali, ó, Texas, Califórnia e Arizona. Todas pertencentes a esse reino, que agora vão pertencer à Espanha. Beleza? Em 1823, a região do Texas, ela passa a ser povoada por colonos americanos. Então tem um tratado, um acordo entre a população mexicana, entre o governo mexicano, que vai, digamos assim, permitir, estimular a ocupação da região do Texas por norte-americanos. Beleza? O objetivo era o quê? Fazer com que essa região ficasse povoada, evitasse conflitos indígenas, ocupação indígena, aquela coisa toda. Só que tem um detalhe. A população norte-americana nessa região do Texas, ela vai ser superior à população mexicana. Isso aí vai causar conflitos. Olha só, norte-americanos se tornam mais numerosos no Texas e na Alta Califórnia. Então tem um problema. E essas populações norte-americanas, elas começam a fazer levantes, e aí tem a revolução no Texas, né? A revolta no Texas, que é essa daqui, ó, Revolução do Texas em 1836. Por quê? Porque essa população que estava nessa região mexicana, que era o Texas, estava sendo obrigada a aceitar a religião mexicana. Qual era a religião mexicana naquele período? O catolicismo. E só para a gente lembrar, a religião do povo aqui, dos norte-americanos, a maioria era de predominância protestante, ou seja, eles eram protestantes. Então começou essa rivalidade entre religiões. Isso aí vai levar às revoltas e outros fatores também vão contribuir para essa revolta. O que vai acontecer? Eles vão conseguir expulsar parte dos representantes do governo mexicano, e essa terra agora, essa região do Texas, ela vai ser incorporada, ela vai ser tomada aí pelos Estados Unidos, em 1845. E aí o México vai ver isso aí como uma assinatura, um tratado, uma forma de fazer um tratado de guerra, né? Chamar ela para briga, aquela coisa toda. E vai declarar, uma declaração de guerra. E aí vai começar essa guerra, esse conflito aí em 1846. Olha só, declaração de guerra, o México vê isso aí como uma declaração de guerra aos mexicanos. Entre 1846 e 1848, os dois países travam conflitos que acabou com a invasão norte-americana à cidade do México e a assinatura do Tratado de Guadalupe Hidalgo em 1848, e vai obrigar com que o México ele venda esses territórios aqui para os Estados Unidos, por aquele valor que eu falei para vocês.
de 30 milhões que foi oferecido no primeiro momento, os Estados Unidos oferecem 30 milhões para comprar esse território, ele vai acabar sendo obrigado a vender por 15 milhões, aquela quantia irrisória que a gente comentou. Beleza, pessoal? Então, o Tratado de Guadalupe Hidalgo força a venda de 1/3 do território mexicano aos Estados Unidos. Estabeleceu a nova fronteira, vai definir as novas fronteiras entre os dois países, deixa cerca de 300 mil pessoas, em sua maioria mexicanos, no território anexado dos Estados Unidos. Então é isso aqui, beleza, pessoal? Então a gente finaliza essa ideia aí da expansão para o Oeste Paulista, baseado também naquela filosofia do Destino Manifesto. A gente finaliza com essa configuração aqui. Isso aqui vai configurar, vai formar todinho o território dos Estados Unidos. A consequência final vai ser a formação do território dos Estados Unidos. Praticamente 40% do território mexicano, o México vai perder, praticamente 40% do seu território. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia, acho que a gente fica por aqui. Não, a gente tem isso aqui. Sim, só mais um detalhe, né? A marcha para o oeste, aqui fica a configuração final, olha só. A configuração final aqui, do território norte-americano, o avanço para o Oeste Paulista. E ali eu deixei para a gente finalizar nosso estudo um trecho, né? Um trecho extraído aí de uma pregação puritana realizada em Nova Jersey, em 1660. Isso aqui foram, digamos assim, os pais peregrinos, foram os primeiros colonizadores ingleses que vieram aqui para a região, que foram lá para a região norte-americana, né, fundando aquelas 3 colônias. Eles vão ter esse pensamento aí que também vai servir de base sobre o Destino Manifesto. Olha só, Deus escolheu a América para que aqui se construísse a sede do paraíso terrestre. Por isso, a causa da América será sempre justa e nada de mal jamais lhe será imputado. Os colonos são os verdadeiros herdeiros do povo eleito, pois prestavam a santa fé. Nossa missão é liderar o exército de luz em direção aos futuros milênios. Então, essas ideias, né, juntamente com a filosofia do Destino Manifesto, vai impulsionar justamente esse pessoal todinho a ocupar essas regiões. Isso aqui é uma, né, das ideias, uma ideia mais filosófica. Tem vários outros fatores que no futuro vocês vão ver direitinho. Beleza, pessoal? Agora sim, a gente fica por aqui. Fica essa mensagem para a gente encerrar nosso trabalho, nossa semana, né, e dar continuidade. Não deixe seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e lutar pelo seu sucesso. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima semana. Valeu!